Sobre as eleições na Bahia, eu vou explicar, gente, porque lá a disputa pelo governo do estado até parecia que estava bem decidida, segundo as pesquisas, para o candidato ACM Neto, mas uma declaração está causando um grande desgaste na campanha dele, né? O que foi que aconteceu, hein? Só um minutinho, Paulinha, porque nesse exato momento, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 10 horas e 59 minutos, recebendo a todos que nos acompanham apenas pelo áudio, você que está aí no carro, percorrendo várias cidades do Brasil ou em qualquer lugar deste planeta, nós estamos ao vivo aqui discutindo um pouquinho e entrando agora na campanha para o governo da Bahia, porque teve uma declaração do candidato ACM Neto que causou uma polêmica que a gente vai trazer aqui agora, certo, Paula? Sim, vamos conhecer um pouco mais, primeiro desse panorama da disputa pelo governo da Bahia. Então, por lá, o ACM Neto lidera a corrida para o governo do estado, segundo esse levantamento, inclusive, do Datafolha, divulgado ontem. Ele tem 48% das intenções de voto nessa pesquisa estimulada contra 31% do Jerônimo, que é o candidato apoiado por Lula. Em terceiro lugar, a gente tem o ex-ministro João Roma, do PL, que é o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Pontuou aí com 8%. O ACM sempre esteve aí na frente. Mas o que se observou foi que a diferença dele entre o segundo lugar, que é o Jerônimo, que já chegou a ser de 38 pontos, vem agora reduzindo e chegou a 17 pontos percentuais. E em meio a isso, temos embalando uma polêmica recente. O que rolou? ACM Neto se autodeclarou pardo no seu registro no Tribunal Superior Eleitoral. O ex-prefeito, inclusive, já havia se declarado pardo na eleição para a Prefeitura de Salvador, em 2016, que foi a primeira eleição que ele disputou e na qual pediu-se lá o registro racial, né? Isso se tornou obrigatório. A candidata a vice também da chapa com a ACM havia se autodeclarado parda. Só que ela acabou trocando essa autodeclaração depois de uma ação de investigação judicial eleitoral impetrada no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Porque o candidato a deputado federal Jorge X do PSOL disse que tanto a Ana Coelho quanto o ACM Neto teriam cometido fraude para receber uma fatia maior do fundo eleitoral, já que candidatos negros podem usufruir de um fundo especial. Bom, a defesa da Ana Coelho disse que houve um equívoco, alterou a questão lá da raça e cor no sistema do TSE, e sobre essa acusação de abuso de poder econômico, a defesa disse que não há sequer indícios da ocorrência de gastos exorbitantes em prol da candidatura dos investigados, nem mesmo prova de repercussão social. Agora, na semana passada, teve uma entrevista na TV Bahia e o ACM Neto foi questionado pelo apresentador, o jornalista Wanderson Nascimento, a respeito aí dessa questão de se autodeclarar pardo. Aí o jornalista perguntou se valia uma reflexão ao candidato, já que esse não seria lido socialmente como pardo. Então agora eu vou ler as aspas aí da resposta do ACM. Ele disse assim: você disse que há uma leitura social de que eu sou branco. Quem faz essa leitura social? Porque eu me considero pardo. Você pode me colocar ao lado de uma pessoa branca, há uma diferença bem grande. Negro não diria isso jamais. Aí o jornalista, o Wanderson Nascimento, diz que pelo IBGE, pardos e pretos são negros. E aí o ACM responde o seguinte, então o erro é do IBGE, não é meu. Simplesmente isso. Em 2016 eu fui candidato a prefeito de Salvador e naquela época não existia fundo eleitoral nem cota, eu me declarei pardo. Eu estou muito à vontade, eu me considero pardo. O povo baiano é muito misturado. Agora é engraçado, o Rui Costa, governador da Bahia, se declarou pardo. Bom, aí o candidato a vice do PT... aí ele continua aqui, o candidato a vice do PT se declarou pardo. O nome disso é preconceito. Eu sou um cara que respeita todo mundo. Governei o Salvador de maneira plural, é como eu me enxergo. E o tema passou a ser discutido nas redes sociais, virou meme, virou assunto também de adversários políticos. O presidente estadual do PT, o Eldon Eden Valadares, disse o seguinte, olha, que essa questão do ACM Neto insistir em se declarar pardo é o maior escândalo da eleição no Brasil. E em entrevistas a veículos de imprensa, o ACM Neto defende essa declaração racial como pardo e destacou que outros adversários também se declararam pardo nessa eleição de 2022. E aí temos imagens de ACM Neto, pra inclusive algumas em que ele está super bronzeado, outras que ele está menos, fotos que não sei, e aí ficou essa confusão, todo mundo falando bastante sobre isso na internet. Bem, Paulinha, vamos voltar a falar sobre a questão do governo da Bahia aí,
aí, o que vocês acharam, Guga Noblar? Você tá rindo, né? Por que você tá rindo, hein? É inacreditável, né? É aquele negócio que os marqueteiros falam, né? O erro a gente deve evitar, né? O imprevisto não tem como ser evitado pelas campanhas. Agora, dar um tiro de bazuca no próprio pé, ele poderia ter evitado. E aí ele fala, a princípio, que é pardo, e depois, quando ele descobre que pardo é negro, porque ele achava que não era, aí ele fala, não, então o IBGE que tá errado. O IBGE não tá errado. E você não é negro. E não devia ter insistido num erro. Agora, claro que isso virou meme e que isso vai, de alguma maneira, interferir, influenciar lá na campanha da Bahia. A subida do Jerônimo, eu nem atrelo tanto ainda a esse fato, mas isso vai custar votos também. Eu acho que a subida do Jerônimo, do candidato do PT, que agora só está 17 pontos atrás, 18 pontos atrás, e antes estava 37, é devido ao fato dele ser do PT. O PT governa a Bahia há 16 anos. Na Bahia, o Lula tem 65% das intenções de voto, segundo as pesquisas. É onde ele mais tem voto. O estado onde o Lula mais tem voto hoje é na Bahia. E a Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do país. É um colégio eleitoral muito importante, dá muito voto. É claro que um candidato que é do Lula, que é do PT, a partir do momento que passa a ficar mais conhecido, ele não era tão conhecido ainda, ele vai ganhar voto. Então ele está crescendo muito rapidamente lá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei se não ficou claro para mim, mas eu não estou enxergando tanta polêmica assim. Porque, do ponto de vista da resposta do candidato ACM Neto, ele já se declarou na outra eleição da mesma maneira. Sim. E na outra eleição não havia, na prefeitura foi. Não havia o fundo eleitoral que nós temos hoje, certo? Era uma outra eleição. Qual que é a polêmica nisso? Ou seja, ele teria que ter trocado a declaração que ele fez anteriormente? Por causa do dinheiro que é... Eu não compreendi. Não, a questão é que ele não é. Ele deveria sim não ter dito da outra vez que era pardo, porque ele não é negro. Então, é claro que num estado, onde é o estado do país onde há mais negros, isso tem um risco político de virar piada, e virou. Então, mas num país miscigenado, não sei, eu quero ouvir um pouco a avaliação de vocês. Isso é uma classificação um pouco confusa, né? Cada um pode dizer o que quer ao IBGE, porém, ele é candidato, ele é uma pessoa pública, e ele está no estado onde há, de fato, mais negros no país. É claro que ele se colocou... que é a leitura social. É uma discussão até para a questão de cotas, né, Paulo? Quem estabelece quem é negro, pardo, branco, que a pessoa pode dizer que é parda, e aí socialmente, é isso que o jornalista diz ali. Ah, não, mas socialmente as pessoas te enxergam como homem branco dele. Ué, mas eu me enxergo como pardo. Mas pardo, segundo o IBGE é negro dele. Não, eu me considero pardo, jamais negro. Aí também teve a história, e aí nessa questão de meme de internet, o fato dele estar bronzeado, assim. Teve isso também, que por isso que virou meio que uma coisa muito comentada na internet, pelo fato dele estar super bronzeado naquela entrevista, enfim. Se ele sabe que não é negro, não insiste mais, não fala que o IBGE que tá errando, aí acabou virando piada. Fala, Paulinho. Mas que babaquice, hein? Não tem polêmica, é construção de polêmica. Olha só, né? esses momentos são os momentos onde nós, e eu acho ótimo trazer esse tipo de notícia, porque é aquele momento que as pessoas têm que botar a mão na cabeça e pensar assim, meu Deus, olha o estado de histeria psicótica em que colocaram a sociedade. As pessoas estão discutindo um Pantone, uma escala Pantone. Você sabe o que é a escala Pantone? Escala Pantone é aquela escala de cores que você usa para escolher a cor que você vai usar na publicidade ou então para pintar a parede. Aquilo é a escala Pantone. As pessoas estão separando as pessoas por uma escala Pantone de melanina. Isso é uma sociedade doente. Isso é doença mental. Se você diz que racismo é quando você discrimina as pessoas pela cor da sua pele, e no final das contas nós estamos aqui discutindo a discriminação de uma pessoa de acordo com a cor da sua pele, que tipo de sociedade nós nos tornamos? Uma sociedade racista. Claro que é discriminar. O que é discriminar? Qual é a definição da palavra discriminar? É quando você segrega, separa. E o que está acontecendo é a separação. Você separa. Fulano tem mais melanina. Logo, ele é negro. Logo, ele é pardo. Logo, ele é branco. Isso é essa histeria... Onde que ele não entrou? Que a esquerda neomarxista criou, onde você divide a sociedade entre oprimidos e opressores, com base na cor da pele, e cria um sistema de reparação
absolutamente imbecil com base em tom de pele ou em ancestralidade é completamente louco. É uma loucura. E eu acho que as pessoas normais, as pessoas que botam a mão na cabeça, percebem o absurdo dessa discussão. Ora, isso é a destruição do sonho do Dr. Martin Luther King, que disse naquele discurso, I have a dream, eu tenho um sonho. E qual era o sonho do Dr. Martin Luther King? O sonho do maior ativista pelos direitos civis e direitos dos negros no mundo, o sonho dele era que os filhos dele vivessem em um mundo onde as pessoas fossem julgadas pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. E o que a esquerda está construindo hoje em dia? Um sistema onde as pessoas são julgadas exatamente pela cor da sua pele e não pelo seu caráter. Ele está sendo julgado por se colocar como negro. Para abonar o caráter do ACM Neto. E não é só não tenho nada para dizer. Mas, sem dúvida nenhuma, a discussão da quantidade de melanina que ele tem é absolutamente histérica e um sinal de doença mental da nossa sociedade. O que interessa nessa eleição, se ele se considera preto, pardo, azul... Agora, vamos entrar num outro ponto. O ponto onde as pessoas escolhem o que elas são. Eu fiz um teste de ancestralidade aqui e eu descobri que eu tenho 7% de índio. É mais do que uma certa candidata aqui chamada de Pocahontas nos Estados Unidos diz que é índia. Aí, será que eu posso me identificar como índio? Ah, não, Paulo, você não pode se identificar como índio. Ah, entendi. Por quê? Não, porque você não é índio. Ah, tá. Entendi. E aí, quando você entra na outra divisão de oprimidos e opressores, que é a questão de sexo ou da invenção do tal do gênero, a pessoa inventa o gênero que ela quiser dentre mais de 100 gêneros, e se ela não couber num dos gêneros existentes, ela inventa mais um. Reparem como é uma sociedade doente. É uma sociedade que procura dividir as pessoas no máximo de grupos possíveis. E qual é o segredo do sucesso do neomarxismo? O segredo é que você pode dividir a sociedade em infinitos grupos. E todos nós estamos, em determinado momento, em grupos de oprimidos e em grupos de opressores. Eu, por exemplo, Paulo, aqui nos Estados Unidos, sou latino, eu sou oprimido. Aí a pessoa pode ser... Tem gente que é oprimida por Google, por exemplo. É oprimido porque é feio. Feio é oprimido e bonito não é oprimido. Você é o bonito, só pra entender. Não, peraí. O bonito é você. Beleza aqui não. Espera só um minuto. Nem eu, não preciso. Espera só um minuto. O ponto central dessa Pelo amor de Deus, o Paulo é bonito. Eu acho que o ponto central dessa polêmica é se o ACM Neto anteriormente tivesse se declarado branco e agora se declarou pardo justamente para pegar o dinheiro do fundo eleitoral, então? Aí eu concordo plenamente. Agora, se ele sempre se declarou desse jeito... Se ele se declarasse de outra primeiro, forma... se tem a questão do fundo, é óbvio que isso tem a ver com caráter. A gente não está discutindo pele, não. Quando a gente discute um político que quer se aproveitar de estar no estado onde tem uma maioria de negro para se colocar nessa posição ou quer se aproveitar do fundo eleitoral de cota, mas ele já claro que isso tem a ver com caráter. Isso não tem a ver com cor de pele. Detalhe, não foi segregado. No passado era essa. Eu até concordo que é uma bobagem esse assunto. Também não acho que seja um assunto tão relevante. Dependendo dessa questão da cota, porque eu ainda não me aprofundei. Se ele tivesse declarado branco agora, se ele estiver tomando dinheiro de cota, tá errado. Agora, a questão é, não tem segregação. Gente, você acha que o ACM Neto está sendo segregado? O que está acontecendo é campanha política. É óbvio que a campanha vai se aproveitar para fazer meme, para fazer piada, para tentar tirar voto. Isso não estão segregando a ACM Neto. Ele entra em qualquer lugar da Bahia. Aliás, ele é muito bem tratado onde ele for. Eu te garanto que se tem uma pessoa que não sofre preconceito, é o ACM Neto.